Humilde, aquele, né, que pobre de espírito seria aquele humilde, né, pode-se dizer que aceitam a submissão divina, entende o teu grau evolutivo, nem Sim. mais, nem menos, né, mas às vezes a gente fala assim, pô, fulano ali é numa condição material baixa, ele é humilde. Não, não, A não. Não é gente não, nesse, não é, então, realmente a existe gente essa confusão. É, pode ter um rico humilde e um pobre orgulhoso? não, a maioria dos casos, né? Porque quando nós falamos assim, vamos pensar num rico. O rico, ponto. Todo mundo imagina o rico numa determinada situação. Mas o pobre tem o pobre humilde e o pobre orgulhoso. Então, Sim, a questão de bem-aventurados os pobres de espírito seria mais o contexto moral. Nós não estamos perfeito, falando na questão perfeito. material. Até porque, se nós pegarmos o dinheiro que existe no mundo e sair dividindo, daria muito pouco para cada um. Daria muito pouco para cada um. E esse pouco para cada um talvez não seria injetado em cursos, em pesquisa, em aprendizado. Então ainda se faz necessário que o numerário, o dinheiro, ele circule para que ele possa, de alguma forma, em algum momento, favorecer um conhecimento, em outro momento, favorecer um pouco mais a ciência, ou na área de, seja lá, de energias, e que nem agora nós estamos na fase de energia renovável, tudo isso depende de muito dinheiro, de investimento. Então, são fases, né? São Uhum. fases. Então, se nós falarmos assim, mas então como seria o mundo? Então, como seria o mundo, né? Mas aí nós entraríamos numa questão Perfeito. mais que foge a uma questão moral. A questão é, pobres de espírito seria a questão da humildade. Quando é curioso que nesse capítulo ele demonstra, ele dá um exemplo, inclusive, da humildade e do orgulho. Ele fala que dentro da sinagoga, dentro da igreja, né? Ele fala sinagoga porque na época de Jesus não se falava igreja como se fala hoje, falava sinagoga. E a gente não pode esquecer do contexto da época. E existiam umas castas, né? Então o escriba era aquele que estudava, aquele que conhecia a lei. Ele sabia ler, ele sabia escrever. Escriba, escrever. E você teria as diversas funções. E então, melhor dizendo, quem era pescador não tinha escolas como nós temos hoje, né? Por isso Uhum. que nós temos que voltar no tempo. Eu adoro falar disso, porque você precisa voltar no tempo para entender. Então, eu sou pescador. Meu pai foi pescador. Meu avô foi pescador. Eu sou carpinteiro. Meu pai foi carpinteiro. Meu avô foi. O conhecimento vai passando de geração a geração. O que seria meu filho? Sim. Meu filho, ele quer ser o quê? Ele vai aprender o quê, esse ofício? Né? E normalmente os nomes se acompanham, né? É Cláudio, e aí tem um nome que Oliveira, vem das olivas, vem do azeite. Então, provavelmente, a origem dos oliveiras vem do cultivo, né, dos óleos, E acompanha dentro da profissão e ali. acompanhando da profissão. Mas na sinagoga se reuniam muitos, e diversas castas. Então o fariseu, o escriba, o fariseu, quando ele ia para a sinagoga, ele falava muito bem, porque ele estudava, ele tinha acesso às coisas. E aí, quando ele fazia a prece dele, ele levantava os braços acima e falava, para quem quisesse ouvir: Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome, Pai, para que o Senhor nos conduza para os conhecimentos. E falava bonito, e falava. E eu não sou como esses pecadores que não fazem o dízimo, que não respeitam as suas leis, que não cumpre o que Moisés deixou. E lá atrás da pilastra, envergonhado, está aquele que olhando o escriba, ou o fariseu, fazendo toda aquela oração bonita, ele se ajoelha, eleva o seu pensamento, o olhar ao infinito e fala: Pai, me abençoa porque eu não sei nem fazer uma oração, eu só quero que olhe por mim. E aí vem a pergunta, né?
para Deus, o que conta mais? São as palavras, a quantidade, o texto, a vírgula, ou você diretamente conversar com ele? Porque se Deus é Deus, ele não vai te impor nada. Então, dentro de um coletivo, você, naquele aperto, naquela multidão, você pode conversar com ele. Nem que seja em pensamento, ele vai te ouvir. Tem uma música que fala assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que apagar a luz, eu tenho que me despir. Eu acho curiosa essa música. Uma que ela é linda, né? Porque ela é uma composição brasileira, digna de respeito, né? Porque ela é uma letra muito bonita. E fala desse momento de estar diante do Criador. Mas o Criador, ele é tão que ele não faz questão. Ele Pai, não olha impõe por mim. nada, né? Não. Deus não impõe. Não. Pai, olha por mim. E eu posso falar isso em casa. Eu posso falar no coletivo. E se eu estiver junto com outras pessoas que tenham o mesmo pedido a fazer, lógico que ele vai ouvir também. Mas você vê que então, eu acho que esse exemplo, ele acaba encerrando essa do item 1 ao item 2, exemplificando bem o que seria o pobre de espírito. É aquele que ele entende que ele tem um caminho muito grande para fazer, espiritualmente, moralmente. Ele não se sente ainda uma pessoa merecedora. E o orgulhoso seria o oposto disso? Porque ele inclusive cobra, né? Eu tô fazendo tudo certo, meu Deus. Por que as coisas não estão dando certo? Por que tá dando errado? Eu faço isso, eu faço aquilo. Meio que ele empurra a situação, meio que Deus tem a obrigação de lhe dar alguma coisa. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.